Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática, nossa aula número 2. Com vocês, a professora Janine Farias, e hoje nós vamos falar sobre números romanos. Para isso, eu preciso que você tenha em mãos teu caderno, caneta, lápis e borracha, tá? Porque hoje nós vamos trabalhar um pouquinho os números romanos, combinado? Os objetivos da nossa aula de hoje são conhecer a história da criação dos números romanos, conhecer os símbolos que representam os números romanos e entender o processo de organização da numeração romana. Você já deve ter ouvido falar que os números romanos foram inventados para facilitar o trabalho de contagem. Vocês sabiam que antigamente, quando a gente não tinha números, quando a humanidade não sabia o que eram números e como representar quantidades, eram representados de diferentes formas. Por exemplo, o pastor que levava suas ovelhas para pastar, ele levava o seu rebanho e ia colocando em cada ovelhinha que passava, ele representava com uma pedrinha. Então ele fazia assim. Cada ovelhinha que ele colocava no pasto, ele colocava dentro do saquinho uma pedrinha. E aí ele ia contando, né? Ia marcando quantas ovelhinhas ele tinha soltado no pasto. No final do dia, ele pegava e ia tirando as pedrinhas do saquinho e ia contando as ovelhinhas que ele ia levando para casa. Quando sobrava pedrinhas dentro do saquinho, opa, o que aconteceu? Ovelhas estão faltando no meu rebanho, então eu preciso ir buscá-las ou ver o que aconteceu, tá? Isso era uma das formas de contagem que eles tinham para se organizar. Outra forma era uma cordinha e que eles usavam para fazer nozinhos para representar cada quantidade. Então vamos pensar lá. Também lá no pastor, levando as ovelhinhas para o pasto. Cada nozinho, uma ovelhinha, mais uma ovelhinha no pasto. E no final do dia, ele ia de novo recontando os nozinhos para ver quantas ovelhinhas ele estava tirando do pasto. Se sobrassem nozinhos, ele tinha que ir ver se alguma coisa tinha acontecido, porque aquelas ovelhas não voltaram. Mas essa forma de contagem, ou das pedrinhas, ela não era tão eficiente, né? Ela não registrava, não era possível registrar essas quantidades para fazer cálculos, por exemplo, né? Ou deixar registrado a quantidade de animais que eles tinham, ou a quantidade de sementes que era vendido, enfim. Isso não facilitava. Com o tempo, essa necessidade foi aparecendo. Então, chegou o momento em que lá na Roma antiga, os comerciantes quiseram aperfeiçoar a forma de calcular. Então, houve um desenvolvimento de um sistema único de numeração, que eles utilizavam para fazer essa contagem, esse registro. E eles usaram letras do alfabeto. Uma particularidade é que eles não representavam o zero. Então, a quantidade zero, os romanos não utilizavam ou não aparecia na sua contagem, tá? Os números romanos que foram inventados, eles são usados para diversas situações até hoje. Como, por exemplo, nós podemos encontrar nos relógios, em alguns relógios, ao invés dos números que nós conhecemos, nós temos os números romanos. Quando a gente fala de papas e a gente vai enumerar esses papas, a gente coloca também no nome, junto com o nome deles, alguns números em romanos. Nós podemos também escrever os séculos com os numerais romanos. Os capítulos de livros, nós também usamos a numeração romana até hoje. Para
o sistema de numeração romana funcionar, eles usaram 7 letras. O I, o V, o X, o L, o D e o C, tá? Então, eles fizeram. Ali vocês têm do número 1 ao número 10. Meu Deus, professor, o que é isso? São letras. Cadê os números? Como é que eu interpreto esses números? Não se assuste. Aos pouquinhos a gente vai entendendo e nós vamos organizando essas letrinhas e vocês vão entendendo como é feita essa organização para a gente poder representar os números que nós usamos hoje. Então, as letras que foram usadas são essas ali. Essas vocês precisam memorizar. O I, o V, X, L, C, D e M, tá? O que elas representam? Alguns valores e conforme as combinações que a gente vai fazendo, vocês vão percebendo que essas letrinhas vão aparecendo no registro da contagem. Então, o I representa 1, o V representa 5, o X representa 10, o L 50, a letra C representa 100, a letra D representa 500 e o M 1000. Então, são essas letrinhas que a gente precisa memorizar, tá bom? Então, lá no caderno de vocês vão colocar a data de hoje, o tema da nossa aula e nós vamos treinar um pouquinho como é que a gente encontra alguns números com a numeração romana, tá? Então, a professora falou para vocês que a letra I representa o número 1, ok? Então, tá bom, professora. Então, número 1 eu represento com a letra I. Combinado? O número 2 eu represento com 2 Is. Número 3 eu represento com 3 Is. Ok até aqui? Legal. Uma informação importante que a gente precisa lembrar é que nós não podemos repetir as letrinhas mais de 3 vezes. Então, o I vai até o número 3. Prof, e agora, como é que eu faço o número 4, então? Olha só, o 4 pensa comigo, o 1 antes do 5. A professora falou que o número 5 nós representamos com a letra V, ok? 1 antes do 5 eu vou representar assim, ó, I, V. 1 antes do 5. Legal? Posso continuar? Agora eu posso. Se eu sei que o número 5 é V, o 6 eu vou pensar que é 1 depois do 5. 5 mais 1. V, I. O número 7 são 2 depois do 5. Então, o número 5 e 2 Is. Legal? Número 8, prof. V, 5, mais 1, 6, mais 1, 7, mais 1, 8. Lembram daquele detalhe que nós não podemos repetir o I mais de 3 vezes? Então, ele só parou por aí. Então, até o 8. E agora o 9, prof, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer V e 4 Is? Não posso. Agora, eu vou pensar como eu pensei lá no 4. Se o 4 é 1 antes do 5, o 9 é 1 antes do 10. O 10 nós representamos com X. Então, o número 9, eu tenho 1 antes do 10 e X. Legal? É dessa forma que a gente vai pensando e vai organizando
os números para que vocês entendam. Então, 1, 2, 3, não posso repetir, mais um I. Então, o 4 eu preciso lembrar que é 1 antes do 5, I, V. O número 5, a letrinha V. O número 6, 1 depois do 5, então, V, I. Número 7, V, 2 Is, porque são 2 depois do 5. Número 8, V e 3 Is. Número 9, lembrando daquele detalhezinho que eu não posso repetir, a letra I, 1 antes do 10. E o 10 eu represento com a letra X. Ok? Ah, legal, prof, gostei. E agora, como é que eu continuo? Tá? Até o 10 eu já consegui memorizar. E você pode pausar esse vídeo e anotar lá no seu caderno. Vai ser bem importante para que você realize as suas atividades. Agora, nós vamos pensar nos próximos números, da mesma forma, com as mesmas regrinhas. Então, lá, se o número 10 é X, como é que eu vou fazer o número 11? 10 mais 1. Número 11, 10, que é o X, mais 1, que é o Y. Legal? Número 12, prof. 12, 2 depois do 10. Então, 10, 11, 12. Número 13, prof. 10, 11, 12, 13. Lembram da regrinha? Não posso repetir o I mais de 3 vezes. Lembrei. Então, o 14, como é que eu vou fazer? O 14 é o 10 mais o 5. Eu tenho uma letra que representa o número 10, que é o X. E eu tenho uma letra que representa o 5, que é o V, para formar 15. Só que eu ainda quero, prof, o 14. Então, eu vou pensar 1 antes do 15. Então, I, X, perdão. Eu vou colocar o 10, o I e o V. 10 mais 4. Lembra quando a gente falou lá do 4, que era 1 antes do 5? Então, 10 mais 4. X e V, tá? Número 15. Eu tenho duas letrinhas que representam o 10 e o 5. X, V. 10 mais 5. E o 16, prof? X, que representa o 10, e o 6, como é que eu faço? A gente já viu antes. O 5, que é o V, e o I. O 17. O 10, representado pelo X. O V, que eu represento o 5. E 2 Is, que eu represento 2. E, nesse caso, o 7. Aqui o número 7. 10, 7. 18, represento 10, V, que é o 5, e 3 Is. Número 8, tá? Número 19, eu vou representar como? Eu não posso repetir mais aqui, ó, os 3 Is. Então, como é que eu vou fazer? Então, eu vou fazer assim, ó. Como é que eu represento 9? 1 antes do 10. Então, o 10 da dezena, né, daqui, e o 9, 1 antes do 10. E o 20, prof? O 20 é 10 mais 10. Se o 10 é X, 20 é XX.
E assim nós vamos organizando a nossa numeração. Pausa o vídeo também e copia para você ter lá no teu caderno registrado os números de 10 a 20. E agora eu vou dar alguns exemplos de outros números que você pode formar com os números romanos. Por exemplo, 33. Então, eu vou fazer lá, número 33. O 30 são 10, 10 e 10. X, X, X. E o 3, I. 1, 2, 3 Is. O 40, prof. O 40. Como é que é mesmo? Eu tenho que pensar 10 antes do 50. O 50 é L, né? Então, 10 antes do 50, que é o 40, eu vou fazer 10 antes do 50. Se fosse 64. 60 é 10 depois do 50. Então, L, X, 60. 4 é 1 antes do 5. E assim a gente vai brincando e vai organizando e vai montando os números romanos. O que eu peço para vocês? Memorizem as 7 letrinhas que vocês vão precisar como base, para vocês lembrarem o que vocês precisam ter de conhecimento ali prévio para fazer as organizações. O cuidado para não repetir as letrinhas mais de 3 vezes e ir organizando e com calma vocês vão montando a numeração. E treinar, né, pessoal? Matemática é treino. Não é um monstro, mas é preciso ser treinado, tá? Então, façam as anotações de vocês e agora vocês estão prontos para a atividade proposta. Eu fico por aqui, bons estudos para vocês e até a próxima!